Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol brasileiro, bora simbora dar uma geral no que tá acontecendo no futebol do Brasil. Então, se você é torcedor de qualquer equipe que tá me acompanhando, peço que você deixe o like e, claro, se inscreve aí, cara. Isso ajuda demais eu continuar fazendo o trabalho, a gente continuar debatendo, falando de futebol. Esse espaço não é só meu, esse espaço é seu também. Você pode opinar, você pode deixar sua opinião nos comentários. E é isso. Segue também nas redes sociais que eu tô atualizando sempre lá com novidades, comentários, isso é bem importante. Beleza? E é isso. Bora simbora falar de duas questões, né? Hoje a gente vai falar do Alex Sanches, que pode estar chegando no Corinthians. Eu vou explicar essa história pra vocês, né? Com fonte que tá, informação que saiu, tudo certinho. Mas antes a gente vai falar sobre a chegada do James Rodrigues no São Paulo, né? O São Paulo acertou a contratação, né? Nos últimos dias acertou a contratação do James Rodrigues, estava negociando a contratação do Lucas Moura, mas vou comentar um pouquinho sobre como chega o James Rodrigues, qual é o James Rodrigues que chega para o São Paulo. O James Rodrigues já desembarcou em São Paulo ontem à noite, inclusive, esse vídeo está saindo na segunda-feira, ele desembarcou no domingo à noite, então, depois do empate do São Paulo contra o Bahia, né, um empate que o Marcos Felipe salvou muito o Bahia naquele empate ali, mas falando um pouco, voltando a falar do James. O James é um jogador, cara, que tem uma qualidade técnica muito alta. É um jogador, é um meia, né, que já atuou em principais equipes do mundo, Real Madrid, Bayern de Munique, né, passou pelo futebol grego, passou pelo futebol da Arábia. E, cara, muita gente pode dizer assim, nossa, você tá preso a um James Rodrigues lá de 2014, aquele que apareceu na Copa do Mundo, aquele que simplesmente, ele explodiu praticamente na Copa do Mundo do Brasil, jogou muita bola naquela Copa e aí ele apareceu pro mundo de vez, tanto que o James Rodrigues, em toda entrevista que ele fala, né, ele sempre comenta, né, ele sempre fala que foi no Brasil que o mundo descobriu ele, que tá feliz de estar aqui no Brasil, mas aí é assim, né, muita gente coloca tava até uma resenha na internet falando Arrascaeta ou James Rodrigues, quem é o melhor. Eu não vou entrar nesse debate, eu vou deixar esse debate pra vocês aí, mas na minha opinião, eu acho que qualidade técnica o James Rodrigues bate um pouquinho. Mas eu vou deixar com vocês podem comentar, vocês podem interagir. Mas vamos falar de modo geral o que eu achei dessa contratação. Eu acho que é uma contratação muito positiva do São Paulo. Obviamente tem uma questão financeira, mas eu acho que é um jogador que se paga, né? Eu prefiro ser daquela turma que prefere um jogador bom, um jogador experiente caro, do que simplesmente trazer 10 jogadores que não vão agregar em nada à equipe, né? Porque isso você acaba formatando o time de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais eficiente. Isso qualquer equipe de futebol aqui do Brasil. O Rames é aquele meia, né, que pode dominar o meio paulista, né? Pode dominar o meio de São Paulo e simplesmente levar o São Paulo a vitórias no jogo, porque a gente sabe que ele tem um poder de decisão. Ele é um cara que decide. A gente vê isso mais na Colômbia do que ele nos clubes dele. Porém, assim, no clube do São Paulo hoje, com o elenco que o São Paulo tem, ele pode ser um cara que vai dominar aquele meio ali quando ele entrar. Obviamente ele não deve entrar titular logo no primeiro jogo que ele chegar, né? Deve passar aí por uma situação física só básica aí para entrar em campo. Mas, cara, é uma baita de uma contratação, né? Eu acho que qualquer clube brasileiro hoje, o Rames é um jogador que tem espaço em qualquer time do Brasil, né? Eu tô falando do Flamengo, tô falando do Palmeiras, tô falando do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Qualquer clube desse gostaria de ter o James Rodrigues no seu elenco. Então seria meio assim imoral a gente chegar aqui, se você torce para qualquer time, e dizer que o São Paulo não fez uma boa contratação, porque fez, cara. Fez, né? Pode dar errado. Né? A gente sabe que isso é coisa do futebol. Pode dar errado, sim. Pode ser algo totalmente um risco que o São Paulo vai correr, que a gente não sabe se vai dar certo, mas a tendência é que dê. Então o São Paulo está fazendo uma aposta, uma procura, né, no James Rodrigues, que ele sabe que tem grande chance de dar certo, né? Não é aquela procura de um jogador que está muito tempo parado na carreira, não. O James não é um jogador que sofreu tanto com lesões, ele é um cara que caiu um pouquinho do futebol, caiu um pouquinho do futebol, mas ainda assim ele ainda tem qualidade para decidir. Então eu gostei bastante da contratação do James Rodrigues. A gente vai seguir acompanhando aqui essa estreia dele, quando ele for estrear no São Paulo. Então fica ligado aqui no canal, fica ligado também nas redes sociais, que eu vou estar sempre comentando sobre essa contratação, porque eleva demais o nível do Campeonato Brasileiro, um jogador como ele, né, assim como o Marcelo no Fluminense, né, em questão de nomes do futebol, se agrega demais no nosso elenco. E falando de nomes de futebol, agora a gente vai entrar na notícia para a torcida do Corinthians. Para a torcida do Corinthians, a gente vai entrar aqui falando sobre o Alex Sanches, atacante chileno, né? A gente conhece o Alex Sanches, passou pela Inter, passou pelo Arsenal, né? Atacante da seleção do Chile. E a informação do Thiago Fernandes, do site Goal, né? Deixando aqui de frente para ele, o Thiago fala que o Corinthians, né? Teve o Alex Sanches oferecido. O Alex Sanches
foi oferecido para o Timão, né, para jogar no Timão agora nessa temporada, ou entrando para outra temporada simplesmente. E um negócio pode acontecer. Porém, né, segundo a matéria do Thiago, tem uma questão. O Corinthians, nesse momento, está priorizando negociar apenas com o Alex Sanches, investir, né, no Alex Sanches, né, porque ele é um jogador que é caro ainda para o padrão brasileiro, apesar de estar livre no mercado, ele ainda é caro, então tem que ter um projeto aí também, né, que eu acho que dá na condição do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem uma condição de contratar o Alex Sanches, porém a situação, segundo a matéria, é que o Corinthians está aguardando uma possível saída do Roger Guedes, né? Porque se o Roger Guedes não sair, muito dificilmente eles irão negociar, irão à frente com esse negócio do Alex Sanches, né? O Roger recebeu algumas sondagens do futebol chinês, do futebol de fora, do exterior, né? E isso pode fazer com que o jogador deixe o Corinthians. Caso isso acontecer, o Corinthians é bem provável que vai com todas as suas forças no Alex Sanches. Nesse momento não existe, pode até existir de maneira mínima, a chance do Corinthians chegar e contratar, ficar com os dois no elenco, né? O Roger Guedes e o Alex Sanches, o que eu acho que nesse momento é improvável. Não sei se o Corinthians mude de ideia, o futebol é dinâmico, a gente sabe muito bem disso. Mas o Corinthians tem interesse, né, nessa contratação do Alex Sanches, que foi oferecido. Muita gente diz, nossa, mas se ele for oferecido pro Brasil é porque ele não tá dando certo na Europa. Cara, ele é um jogador que tem qualidade, um jogador que dá para ajudar sim. Porém, é a situação que envolve o Roger Guedes, envolve a decisão dele, se o Corinthians vai querer permanecer com dois desses grandes jogadores, que estão dois jogadores que eram caros, né, pro padrão do Corinthians, o Roger e o Alex Sanches, para a mesma posição, né, se o Corinthians vai querer manter dois, se o Corinthians vai ficar com o Roger Guedes, se o Corinthians vai facilitar até uma liberação do Roger Guedes, isso é questão que vai ser debatido ainda, né, porém, tem esse interesse, o Corinthians teve o Sanches oferecido e a gente vai aguardar o desfecho dessa história, mas sim, pode acontecer, existem chances de acontecer do Sanches chegar no Corinthians. Então parece que o torcedor corintiano comentem aí também, tá? Então é isso, né? Passando a informação aqui pra vocês, o Alex Sanches pode vir sim a ser reforço do Corinthians e a gente vai seguir acompanhando isso. Então você aí, torcedor de qualquer região do Brasil, que me acompanhou, que assistiu esse vídeo até o fim, deixa o like, outra vez eu lembro, se inscreve, eu tô perto de chegar a 1000 inscritos, cara. Então, dá essa força aí, dá essa moral, porque a gente tá aqui pra passar a informação do Corinthians aqui com a fonte, tá? Né? Não vou tentar aqui iludir o torcedor, então é bem importante isso pra gente continuar crescendo, tá bom? Então bora lá, valeu, tamo junto e até a próxima, valeu!